E aí, meus queridos alunos, jovem arguto, jovem esperto, tudo bem com vocês? Permita-me tirar o chapéu para vocês que nessa empreitada, né? Eu sou um entusiasta do reavivamento da boa leitura, né? Permita-me também tirar o chapéu para o meu querido colega que está aqui, Lucas, né? E, pessoal, antes de nós começarmos nossa aula, né, eu precisava dar uns recados. Por exemplo, se vocês estiverem acessando lá a plataforma do Google, não se esqueçam de realizar as atividades, né? Se, porventura, vocês tiverem alguma dúvida, o professor está lá para ajudar. E a escola, se vocês não tiverem acesso por algum motivo à plataforma, vá até a escola, eles vão conseguir material para vocês, certo? Bom, sem perdermos muito tempo, vamos direto ao que interessa, né? Hoje, o que nós veremos? Nós leremos e analisaremos o blog, né? Tipologia do blog também e vários aspectos dela. Vamos fazer uma relação de causa e consequência nos textos, né? Vamos estabelecer a relação da tese, né? E o que circunda a tese ali. Vamos falar um pouco de fato e de opinião. Vamos reconhecer a progressão textual que o texto, né? Que é essa progressão textual argumentativa que vai dar uma opinião a respeito dele, certo? Então, eu escolhi um blog, né, muito bacana para nós estudarmos, e ele trata de diversos temas, né? Esse rapaz, Daniel, vem do povo indígena, inclusive é professor, né? Ele escreve exatamente a respeito do povo indígena e fala dele também, muitas outras coisas, mas ele fala muito a respeito do povo indígena. Então, esse texto é muito interessante para nós pegar. Eu peguei um pouquinho para a gente entender. Olha só, a arte milenar, né? A milenar arte de educar os povos indígenas. O que diz? Ó, educar é dar sentido. É dar sentido ao nosso estar no mundo. Nossos corpos precisam desse sentido para se realizar plenamente. Mas também nossos corpos são vazios de imagens e elas precisam fazer parte da nossa mente para que possamos dar respostas a que se nos apresenta diuturnamente como desafios da nossa existência. Professor, o que é diuturnamente? Aquilo que vive por muito tempo, né? Longevidade. É por isso que não basta dar alimento apenas ao corpo, é preciso também alimentar a alma, o espírito. Muito interessante esse texto, né? Então ele fala um pouquinho da arte milenar do povo indígena, que bacana. Vamos para o primeiro quiz? Vocês têm um tempinho para responder. Certo, pessoal? Conseguiram? Pelo título, A Arte Milenar de Educar os Povos Indígenas, é possível dizer que há uma antecipação do tema. O texto fala sobre... Olha que legal, pessoal. A arte milenar, ele já está dando as dicas. Esses adjetivos aqui, eles descrevem exatamente, eles caracterizam. Então, só pode ser o quê? Educação indígena. Ele antecipa o que ele vai dizer exatamente no título, certo? Vamos para a atividade 1, atividade que está relacionada com aquele mesmo texto, né? Educar é dar sentido ao nosso estar no mundo, nossos corpos precisam desse sentido para se realizar plenamente. Como é possível marcar a progressão existente no texto? Quais seriam as palavras que puxam outras palavras para a compreensão da ideia principal? Gostaria de que vocês respondessem, daqui a pouco a gente volta.
Conseguiram, pessoal? Ó. Como é possível marcar a progressão existente no texto? Pessoal, isso vocês vão usar muito na vida de vocês. O texto tem que existir, no texto sempre há uma progressão, é muito bacana. Os textos precisam desse elemento que faz com que ele ande, então. Olha só, educar é dar sentido. Aqui ele apresenta a tese, né? Educar é dar sentido. Este verbo, no infinitivo, na posição de substantivo, o que ele faz? Ele demonstra, esse verbo da ligação é muito importante, daqui a pouco eu falo a respeito dele. Mas olha a importância, educar é dar sentido. E ele prossegue, ó, é dar sentido. Então aqui ele fala a tese e depois ele enfatiza, é dar sentido ao nosso estar no mundo. Nossos corpos precisam desse sentido. Qual sentido? Que ele falou, daqui da tese. Ele prossegue, ó, esses pronomes demonstrativos, eles resgatam o que já foi dito. Olha a progressão aí, né? Para se realizar plenamente. Então, aqui está a tese, ele apresenta, inclusive ela é tão importante para o nosso texto, que ele continua, ele mostra uma elipse aqui, ó, dizendo da mesma coisa, educar. A gente ia poder enxergar a palavra educar aqui de novo. Educar é dar sentido ao nosso estar no mundo, nossos corpos precisam desse sentido. Qual sentido? O sentido do que ele falou lá na tese, para se realizar plenamente. Vejamos, ó. O autor define o que é educar e, a partir dessa definição, traz outras, desenvolvendo a sua ideia principal, de que nossos corpos precisam de educação com sentido. Educar é dar sentido. Ele apresenta a tese e uma ideia principal dela, e dar sentido ao nosso, né, olha a progressão do texto, mundo. Nossos corpos precisam desse sentido para se realizar. Ok? Aqui está o blog do Daniel, muito interessante se vocês puderem dar uma lida nele. Eu achei, o que ele escreve é muito bacana, ele fala tudo a respeito do povo indígena. O que são blogs? São páginas online, atualizadas frequentemente pelo autor, que podem ser diários, pessoais, periódicos ou empresariais. Dessa forma, são ferramentas de comunicação de pessoas e de instituições com o mundo. Tem uma maneira das pessoas se comunicarem. Se você criar um blog, você pode lá, diversos temas você pode tratar, porque ele pode abordar diversos tipos de texto, né? Um gênero que pode abordar diversos tipos de texto, certo? Lá eu posso comentar tema que eu achei interessante. Você cria um blog, pode ser digital, até mesmo nós podemos pensar que existem, vou classificar o blog para vocês. A palavra blog, ela é forma curta do que? De weblog, né? Com a popularização de algumas palavras, ela criou outras, ela derivou outras palavras. Por exemplo, blogueiro, aquele que mantém o blog ativo, o dono do blog. Blogar, ação de fazer um post, né? Você postar, você escrever algo. E o que hoje? Por que eu falei que o blog pode ter diversos instrumentos, que a gente pode usar de diversas formas, diversas plataformas. Pode ser vídeo, por isso nós chamamos de vlog, vídeo mais log. Também é uma espécie de blog, ok? Vamos para a atividade 2, para a gente falar a respeito de progressão referencial no texto, né? Há vocábulos que fazem o texto andar, nós acabamos de falar a respeito disso, né? Eles são fundamentais para a coesão. Guardem esta palavrinha, por favor, aqui, pessoal. Esta palavrinha vocês vão usar sempre na redação de vocês. O que é uma coesão? Coesão vem de ajuda muito mais. Aliás, a palavra texto vem de textura, que é uma costura, você costurar os elementos do texto. E a coesão faz isso. Olha só, vocês conhecem as coesões? A coesão que o texto tem? No fragmento do texto, vamos ver. Educar é dar sentido. É dar sentido ao nosso estar no mundo. Nossos corpos precisam desse sentido para se realizar plenamente. Mas também nossos corpos são vazios de imagens e elas precisam fazer parte da nossa mente. Então eu gostaria de que vocês encontrassem as coesões aqui, daqui a pouco a gente volta.
Ok, pessoal? Vejamos. O que diz aqui? Olha só, eu trouxe esses elementos para que nós possamos entender a progressão do texto. Como que o texto é resgatado? Como as palavras se ligam. É uma textura, você costura o texto. Educar é dar sentido. Olha o que eu havia falado. Educar, verbo infinitivo, ele está na posição de substantivo, de sujeito aqui também. É dar sentido. Aqui está a elipse dele. Olha a progressão. Por que ele fez isso, professor? Por que o autor usou educar e colocou um ponto final aqui? Ele interrompeu o pensamento, porque ele quis enfatizar. Ele disse que para ele tamanha importância educar é dar sentido, é importante. Ele prossegue, é dar sentido ao nosso estar no mundo. Sentido? Que sentido? O sentido que ele falou aqui. Então ele resgata, ele busca o que está sendo dito, ele prossegue. Nossos corpos precisam desse sentido, do sentido do que ele está falando, para se realizar plenamente. Mas também nossos corpos são vazios de imagens e elas quem? Imagens. Precisam fazer parte da nossa mente. Olha que legal o texto. Então, os pronomes, alguns substantivos, sinônimos, eles têm essa propriedade de resgatar o texto. Que legal isso, né? Ó, vamos continuar a nossa leitura. Sem comida, o corpo enfraquece. E sem sentido é a alma que se entrega ao vazio da existência. A educação tradicional entre os povos indígenas se preocupa com esta tríplice necessidade, 2 pontos, muito importantes aqui, do corpo, da mente e do espírito. Esta visão de educação é sustentada pela ideia de que cada ser humano precisa viver intensamente seu momento. A criança indígena é então provocada para ser radicalmente criança. Que texto muito bem escrito, gosto muito do blog do Daniel, né? Não se pergunta nunca a ela o que pretende ser quando crescer. Ela sabe que nada será se não viver plenamente seu ser infantil. Nada será porque já é. Não precisará esperar crescer para ser alguém. Para ela é apresentado o desafio de viver plenamente o seu ser infantil, para que depois, quando estiver vivendo outra fase da vida, não se sinta vazia de infância. Que legal, que texto muito bem escrito, né? Eu trouxe esse quiz para nós entendermos um pouquinho, eu preciso resgatar alguns conceitos, pessoal, já para que nós possamos cada vez mais melhorar nosso aspecto de leitura. Em qual tipo de texto o blog se encaixa? Eu queria que vocês me dissessem, por favor. Certo, meus amigos? Então, em qual tipo de texto o blog se encaixa? Antes, vamos responder, dissertativo, descritivo, narrativo e variado. O blog, pessoal, é um gênero textual. Agora, existe também uma outra classificação muito importante, que é o tipo de texto. Este blog, que nós acabamos de ver, é variado. Perdão, o blog que nós estamos estudando, não do Daniel, eu trouxe a resposta, é variado. O blog, tipo de blog, são variados. Agora, do Daniel, ele é argumentativo, dissertativo, argumentativo. Mas nesse caso, os blogs, de modo geral, o que eles são? Variados. Por quê? Um blog, o do Daniel, por exemplo, texto dissertativo, argumentativo. Já calmem-se que eu vou explicar o que é isso. Algum outro blog pode ser narrativo, pode contar uma história, pode ser um descritivo, descrição, por exemplo, uma biografia, certo? Então, eles são tipos de texto diferentes. Gênero blog. Olha só, eu trouxe para vocês, para que nós possamos entender o que é isso. Tipologia textual. Pessoal, não confunda isso aqui. Eu já vi muitos alunos perderem questões em vestibulares porque confundiram essas duas coisas. Tipo de texto é uma coisa,
Gênero textual é outro. O blog é um gênero textual. Só que tipo de texto que ele é, né? Ele pode ser descritivo, narrativo, dissertativo ou injuntivo, difícil. E eu, professor Sidney, gosto de classificar tipologia textual em 5. Ô professor, mas você só trouxe 4. Sim. É que a grande maioria dos autores classificam como 4, certo? Eu, professor Sidney, gosto de falar 5. Mas por quê? Porque dissertação se divide em 2, certo? Nós temos dissertação expositiva e argumentativa. O texto do Daniel, o que nós acabamos de ler, é argumentativo, certo? Então, eu trouxe assim porque a grande maioria dos autores gostam de classificar dessa maneira, certo? O blog está aqui, ó. Então, o blog é um gênero textual e tipo. Tipo ele pode ser descritivo, narrativo, dissertativo, certo? Não confunda isso aqui, pessoal, por favor. Trouxe aqui para vocês guardarem no coração, nunca mais se esquecerem, ó. Descrição é uma foto textual. Para vocês guardarem isso aqui, inclusive essa bolinha deve ir um pouquinho mais para cá. Lembre-se, descrição, estátua, estátua, ok? Vocês guardam, nunca mais se esquece. Descrição, descritivo, texto descritivo, tipo descritivo, ele tira uma foto. Imagine como eu estou aqui nesta sala, esta sala ampla, bonita, bem arejada, muito bem ventilada, enfim. Eu estou descrevendo essa sala, é como se eu estivesse mostrando em uma forma de foto a vocês. Como é esta sala? Essa é descrição, estou descrevendo isso. Reparem que a exploração de características. Aqui aparecem muitos adjetivos, verbos no pretérito imperfeito. Eu vou usar muito adjetivo e alguns verbos no pretérito imperfeito também para caracterizar isso. Enquanto que a narração é um filme textual. Narra, para vocês guardarem também, narra rolo. Lembra do rolo? Rolo de filme. É muito comum quando a gente vai ao cinema, certo? A gente olha para frente, mas se você já se pensou, você já olhou para trás, em cima tem uma projeção, a projeção lá tem um rolo de filme, e o rolo, ele vai passando, o filme vai passando também lá na frente. Então, rolo, nada mais que o quê? É um dinamismo, pessoal, há ação nisso, ó. Apresenta dinamismo e ação. Predomínio verbal no pretérito perfeito, que as ações, aquilo que já aconteceu, então estou narrando. Por exemplo, uma notícia no jornal, um filme, é uma narração. Existem, aí eu estou falando do gênero, tipo de texto ou narração. Qual é o gênero, professor? Uma notícia, um filme, um conto, um conto que exista a narração. Por exemplo, também a literatura, grandes literatos, por exemplo, Machado de Assis, conta as histórias, então contou a história. Temos ali um tempo, temos personagens, temos um enredo, temos um espaço, temos também um clímax e depois um desfecho. Então isso é a narração, ok? Dissertação, esta para mim é a mais importante, pessoal, a gente usa muito aqui nas redações em textos. Injunção, vou falar primeiro de injunção, depois eu volto, essa aqui é a mais importante. Injunção são regras de conduta, por exemplo, se você pegar uma receita de bolo, você pegar uma bula de remédio, lá estará verbos no imperativo que determinam como usar. Tome 5 comprimidos durante o dia, 5 acho que é muito, né, mas tome 2 comprimidos durante o dia. Ali exatamente o que você tem que fazer, não pode menos, nem pode mais. Então, uma regra de conduta. Leis, por exemplo, pessoal, bula de remédio lá, receita de bolo. Eu, na cozinha, eu sou péssimo, mas se você pegar uma receita de bolo, você tem que seguir exatamente o que está ali. Então, a injunção serve para isso. Esse tipo de texto, repare que ele é menos comum, mas ele também existe. Tipo de texto, injuntivo, certo? Regras e orientações. Agora, voltemos para este mais importante, dissertativo, texto de dissertação. Lembre-se que eu falei de 2 aspectos da dissertação. Exposição e dissertação, argumentativa. Ela explora a argumentação e a retórica. Predomínio dos substantivos, certo? Aqui o verbo está no presente também. Aqui, pessoal, quando você está dissertando, você está falando sobre algo verdadeiro. Fake news não é de texto dissertativo. Aquilo que pode, se você debater com alguém, você pode apenas transferir uma informação, esse texto vai ser expositivo. Se você transferir uma informação de forma opinativa, você está opinando sobre aquilo, você está dissertando argumentativamente, certo? Textos de opinião. O texto do Daniel é um texto de opinião. Professor, ele é o quê? Que tipo de texto ele é? Texto dissertativo a argumentativo. Os textos de opinião, basicamente, fazem uso de adjetivos, advérbios, orações adjetivas, verbos de opinião
Ligação, verbos de opinião, professor, isso mesmo, verbos de opinião. Ligação com o fim de convencer. Você quer persuadir quem está lendo o teu texto. Cada ser humano precisa viver intensamente. Observem aqui, pessoal. Aqui, observem também, aqui eu tenho uma opinião e aqui tem um fato. Qual a diferença de fato e opinião? Fato é aquilo que ninguém contesta. Está aí no mundo, os jornais, enfim, a ciência comprova. Agora, por exemplo, se eu começo a acrescentar advérbios, adjetivos, olha só o que acontece. Cada ser humano precisa viver intensamente. Retiremos a palavra intensamente. Esse texto, fica esta sentença, cada ser humano precisa viver, um ser humano precisa viver, isso é fato, ninguém certamente vai contestar. Agora, se eu falar para vocês, precisa viver intensamente, é uma opinião, por quê? Para mim, viver intensamente é ter os meus livros, existir a minha biblioteca, enfim, eu tenho uma biblioteca. Para mim, viver intensamente é isso. Agora, para outra pessoa pode não ser. Para ela pode ser um boêmio, por exemplo. Viver intensamente para alguém pode ser boêmio, curtir a vida. Então, olha com um pouquinho, uma opiniãozinha, certo? Vamos para a atividade 3. Escreva ao lado de cada período se é um fato ou uma opinião. Nós acabamos de aprender. Sem comida, o corpo enfraquece. A educação se preocupa com essa necessidade. A criança não precisa crescer para ser alguém. A alma é ser frequentemente alimentada. Sem uma boa infância, o adulto será ninguém. Ok, pessoal?
E aí, amigos, conseguiram? Vejamos. Na 1, sem comida o corpo enfraquece. Alguém tem dúvida, né? Por exemplo, se eu não comer pelos próximos dias, hoje, por exemplo, não teria tanto problema, não faria tanto mal. Agora, por 2 dias, uma semana já começa a ter. Agora, por um mês, né? Isso daqui é um fato, né, pessoal? Educação. A educação se preocupa com essa necessidade. Isso daqui, ó, essa necessidade vocês podem imaginar diversas, enfim, mas se você tem dúvida que a escola sempre supre as necessidades, por exemplo, de conhecimento, enfim, a comunidade em si, a escola ajuda em muitos aspectos, enfim. Mas repare que a educação se preocupa com necessidades. Professor, você não especificou claramente que necessidade é essa, mas imaginemos, não podem, claro, pessoal, não pensem em necessidades absurdas, mas uma necessidade, a escola está lá para suprir. Então, isso aqui é um fato. Ah, professor, você deveria ter melhorado essa necessidade aqui. A criança não precisa crescer para ser alguém. Olha que legal aqui. A criança não precisa. Verbo precisar, verbo entender, verbo, por exemplo, motivar, enfim. Esses verbinhos têm a característica de verbo de opinião. Então, a criança, já dei a dica. A criança não precisa crescer para ser alguém. Na minha opinião, na opinião do Daniel, aí existe o quê? Um texto com opinião, né, pessoal? Então, se trata de uma opinião. Por quê? Para mim, nesse aspecto, eu entendo que a criança já é alguma coisa, não precisa crescer para ser alguém, né? Então, aqui a opinião. A alma é ser frequentemente alimentada. Olha só, o verbo de ligação, pessoal. Eu gosto sempre de fazer uma comparação, né? Esse verbo ele é muito parecido na matemática, um professor da aula, um amigo meu. Na matemática existe a equação. A equação, um lado tem que ser igual ao outro, certo? O verbo de ligação é muito parecido com isso, pessoal. Por quê? Um lado é igual ao outro, então essa ideia de igualdade. Óbvio, professor, que o verbo de ligação, ele é parecido com a equação da matemática, só que tem um problema. Ele tem um quesito tempo, né? Hoje, amanhã, o passado, o presente e o futuro. Então, nesse aspecto, ele se diferencia, mas ele quase é isso. Então, olha só, ele traz características, ele traz opinião para o texto. Olha aqui o advérbio, frequentemente. Essas palavrinhas, eu falo quase sempre, né? Eu não disse sempre, mas eu disse quase sempre. Essas palavrinhas com mente são advérbios. E os advérbios, para característica, eles trazem opinião para o texto. A alma é ser frequentemente alimentada. Então, aqui temos uma opinião. Sem uma boa infância, o adulto será ninguém. Esta 5 é muito parecida com a 3. Repare que elas têm esse toque de opinião, certo? Minha opinião está ali, ok? Então vejamos, ó. Fato, fato, opinião, opinião e opinião, certo? Os textos de opinião ainda, nós estamos falando a respeito dele. A educação indígena é obrigatória. É um texto dissertativo expositivo. Lembra que eu classifiquei texto dissertativo em 2? Aqui temos um dispositivo e aqui nós temos um argumentativo. Aqui, ó, ninguém tem dúvida, a escola é obrigatória. Inclusive, a Constituição Federal, ela prevê para todo mundo o direito à educação. Texto dissertativo expositivo. Com uma população de aproximadamente 14 mil habitantes, os mundurucus lutam fortemente pela educação. Olha aqui, ó, pessoal, ó, fortemente. Na minha opinião, lutar é uma coisa, lutar fortemente é um aspecto opinativo, estou dizendo para vocês, porque para alguns, né, a luta indígena pela educação não pode ser tão forte, pode ser um pouco menos, pode não existir. Para mim, ela é forte. Compactuo com a opinião do Daniel. Ok? Vamos para a atividade 4. Eu quero ver se vocês entenderam. Não se pergunta nunca a ela, a criança, o que pretende ser quando crescer. Ela sabe que nada será se não viver plenamente seu ser infantil. Nada será porque já é. Quando você era criança, perguntaram o que você queria ser? O que respondeu naquela época e hoje? O que responderia? O que acha dessa pergunta para crianças e adolescentes? Ok? Já voltamos.
Meus amigos, conseguiram? Não. Quando você era criança, perguntaram o que você queria ser. O que respondeu naquela época? E hoje responderia? O que você responderia? O que acha dessa pergunta para crianças e adolescentes? Mas antes de nós refletirmos a respeito disso aqui, vamos observar o texto. Não se pergunta nunca à criança o que ela pretende ser quando crescer. Ela sabe que nada será se não viver plenamente o ser infantil. Nada será porque ela já é. Então, na minha concepção, na concepção do Daniel, aliás, eu não gostei muito desse porquê separado, muito embora ele esteja correto, que dá para se entender pelo motivo de, né? Eu usaria junto, porque eu respondo, né? Nada já é, a criança nada será porque ela já é. Então, muito provavelmente você já foi questionado a respeito dessa pergunta, né? E normalmente as pessoas tendem a explicar o quê? Falar que querem uma boa qualificação profissional, enfim, sempre se complementar no que diz respeito ao aspecto profissional, mas e a vida, e a família, enfim, existem outros aspectos que nós precisamos, dos quais nós precisamos pensar, né? Então, se alguém na vida está ligado muitas vezes a ter uma profissão e ser bem sucedido nela, mas será que alguém na vida é somente isso? Este é o autor, né? O Daniel. Ele escreve a respeito dos povos indígenas, basicamente sobre ele, né? Também. Ele desmistifica algumas ideias que as pessoas têm sobre o povo indígena, ele desconstitui isso, né? Inclusive ele é pós-doc, pós-doutorado, estudou bastante, então que legal, né? Estas são as obras dele, né? Se vocês puderem um dia dar uma lida, ele mais ou menos mais de 20 obras ele já escreveu. Então, hoje, pessoal, nós lemos e interpretamos um texto de opinião, especificamente do Daniel, no blog dele, né? Texto de opinião, lembre-se, texto dissertativo ou argumentativo. Conhecemos as características do gênero blog, reconhecemos relações estabelecidas no texto argumentativo, certo? Com isso, né, fechamos nossa aula. Muito obrigado.